Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo e hoje eu vou falar para vocês como é que funciona o processo de emagrecimento, tá? Então vou lá desde os conceitos mais básicos até algumas informações mais específicas que nem todo mundo sabe como funciona, né, o processo de emagrecimento, pensando na parte mais hormonal. E daí vamos para as dicas mais práticas, o que a gente pode fazer para conseguir esse objetivo, para quem tem interesse em emagrecer. Então vamos lá. Primeiro, como que funciona, né, na teoria o processo de emagrecimento? Então basicamente a gente tem um equilíbrio, né, no quanto que a gente gasta de energia e o quanto que a gente consome de energia, né? Se eu estou gastando similar do que eu estou consumindo, eu tendo a manter meu peso estável, tá? Não tendo a não ter tanta variação no meu peso. Se eu consumir mais calorias do que eu gastar, né? Então eu estou consumindo mais do que eu estou gastando. Eu tenho ali uma faixa que essas calorias, né, essa energia que eu consumi, vai ter que ser armazenada de alguma maneira. Essa energia não some, tá? Então ela é armazenada como no corpo humano? Ela é armazenada principalmente em forma de gordura lá no nosso tecido adiposo, tá? Então essa gordura vai ser acumulada e todo dia que eu tiver esse acúmulo de energia que eu consumi mais do que eu gastei, eu vou acumulando, vou estocando isso. Isso faz com que ao longo do tempo a gente vai ganhando peso. E se ao contrário acontecer, eu gastar mais calorias, mais energia do que eu consumi, eu vou ter que tirar essa energia que eu vou gastar de algum lugar. E essa energia ela vem lá dos nossos estoques. O nosso principal estoque de energia no corpo humano é o tecido adiposo. Então, principalmente, a gente utiliza a gordura lá do tecido adiposo para produzir a nossa energia. Então, com o passar do tempo, a ideia é que se eu gastar mais do que eu consumir, eu vou diminuindo o meu estoque de energia, tá? Eu vou emagrecendo. Essa é a ideia, o princípio básico do emagrecimento. Só que na prática, né, o corpo humano ele não é uma matemática pura, ele é ele é complexo, né? É ativo, ele é dinâmico. Então a gente tem as questões hormonais que influenciam nessa matemática que não tornam o sistema tão simples. Tentar explicar essa parte mais profunda de uma maneira mais básica, mais didática, tá? Mas basicamente a gente tem hormônios que influenciam o nosso gasto energético, o nosso consumo de energia, né? A vontade que a gente tem de comer, o nosso metabolismo. Tá? Vou dar uma pincelada geral para vocês. A gente tem dois hormônios muito importantes nesse processo. Um é o hormônio da saciedade, que é a leptina. É um hormônio que nos dá sinais de que depois que você se alimentou, que você está saciável, né? Que você não precisa mais se alimentar, está sem fome. E o organismo também pode ficar mais ativo, porque ele acabou de ingerir alimentos, tem um estoque legal, então que ele pode estar num gasto mais acelerado. E a gente tem um outro hormônio, né, que é o oposto da leptina, que é a grelina, que é o hormônio da fome. Quando a gente está com fome, esse hormônio é mais ativado, tem uma mensagem lá no cérebro que a gente sente fome. E daí o que a gente faz quando a gente tem fome? Vai comer, tá? Então, basicamente, o nosso corpo ele vai se ajustando. Quando eu tenho fome, daí eu como, o hormônio da saciedade vem, dá uma liberação, dá um sinal e o metabolismo vai agindo de forma regulada, né? De uma forma sincronizada e organizada, tá? Só que esse sistema, tem vários estudos que mostram que, principalmente quando a gente desregula, né, com excesso de peso, com alimentos muito calóricos e alimentos mais ultraprocessados, tende a desregular esse sistema. Então, pessoas obesas costumam ter um processo inflamatório envolvendo, não vou entrar muito a fundo, mas para vocês entenderem é importante. Tem um processo inflamatório que desregula esse sistema, tá? Então, o hormônio da saciedade ele não tem a função tão perfeita quanto ele tinha. Então, às vezes o indivíduo obeso ele come e ele não está tão saciável assim.
tá? Então ele fica com mais fome ainda, então ele come mais, e aí é um processo, né, um ciclo vicioso que dificulta o processo de emagrecimento. Tá? Então, basicamente, a gente tem essa sincronia desse sistema com o excesso de peso, esse excesso de gordura, essa inflamação. Tem um prejuízo nessa sinalização, e então faz com que esse sistema ele fica problemático, fica prejudicado. Tá? O lado bom disso é que isso é reversível. Tá? Então lá no meu doutorado eu estudei um pouco sobre esses hormônios, sobre esses sistemas, e a literatura científica, né, os estudos mostram que isso é reversível, principalmente quando é feito exercício físico, quando tem uma ingestão alimentar mais adequada, tá? A qualidade dos alimentos, e quando a gente também diminui o nosso tecido adiposo, emagrece. Tá? Então quando a gente consegue fazer unir esses fatores, esse sistema do controle do balanço energético ele fica mais eficiente. Tá? O problema é que isso é a médio e longo prazo aí, não é uma coisa tão rápida, né? Então tem muitas pessoas que desistem no meio desse processo. Então, já que a gente já entendeu como é que funciona aí mais ou menos o processo de emagrecimento, vamos ver algumas dicas para quem quer emagrecer. Tá? Então, a primeira dica é a gente ter um objetivo, tá? Fazer um planejamento e um objetivo. Então, por exemplo, eu quero perder um objetivo real, né? Sem muita loucura, sem muita coisa muito rápida. Então, por exemplo, quero perder 12 quilos em um ano. Perder 12 quilos em um ano é uma meta desafiadora, mas talvez dê para conseguir, né? Se a gente pegar esse objetivo geral e dividir em mini metas, em objetivos mais menores, reduzidos, né? A gente tende a ter mais eficiência no processo de emagrecimento. Então, por exemplo, em vez de eu, depois que passar 2 meses, eu falar, putz, ainda falta 10 quilos, e ainda falta 10 meses para eu atingir meu objetivo e eu desanimar, se eu dividir em mini metas, por exemplo, perder 1 quilo por mês, eu vou chegar lá e vou ver que eu estou conseguindo bater minhas metas, né? E daí eu vou dar um feedback positivo em cada meta que eu conseguir alcançar, tá bom? Então vale a pena a gente ter metas menores. Então, por exemplo, meio quilo por semana, né? Às vezes a pessoa quer perder 10 quilos em 6 meses. Meio quilo por semana é uma mini meta bem razoável e um emagrecimento saudável, tá? Então, a primeira dica aí é a gente dividir aí em mini metas. A outra dica é a gente não focar apenas no peso, tá? O peso é um parâmetro, mas não é o único. Então, às vezes as pessoas ficam pesando todo dia, né? Ou toda semana, alguma coisa do tipo. Vale a pena a gente tentar pensar em outras estratégias. Então, por exemplo, as próprias medidas, as roupas que a gente coloca, ou se olhar no espelho, às vezes aquela calça jeans que ficava um pouquinho apertada, hoje já está mais solta ou caindo bem, o próprio cinto, às vezes o buraco do cinto, opa, então tive que apertar mais um buraquinho, então significa que minha circunferência abdominal está diminuindo. Então foca um pouquinho além do peso, tá bom? Uma dica interessante para a gente não se frustrar é que o nosso corpo ele também é dinâmico, né? Vale lembrar que o processo de emagrecimento ele não é linear. Então, por exemplo, eu não saio lá de um peso e vou retinho até o meu objetivo final. Eu tenho variações, né? Então, principalmente aí as mulheres com o ciclo menstrual, né? Enfim, não só as mulheres, mas também desde a questão do sono, do estresse, às vezes uma semana eu estou mais estressado, até a retenção líquida, né? Do processo aí do ciclo menstrual das mulheres. Enfim, tem diversos fatores que vai fazer com que tem semana talvez que você não vai perder nada de peso e tá tudo bem. E vai ter semana que talvez você vai ter um emagrecimento um pouco mais acelerado, né? Ou um mês você perdeu 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos, e o outro mês talvez você não perdeu nada. Então pensa no longo prazo, né? Sem muita loucura, sem muitas neuras, tá bom? É legal a gente enxergar o processo de emagrecimento
como um investimento em saúde, não como uma coisa muito sacrificante, né? Alguma coisa, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que me alimentar bem. Eu estou fazendo exercício para me sentir bem, para meu corpo estar mais ativo, ter mais disposição durante o meu dia a dia. Eu estou me alimentando bem pensando na minha saúde, pensando em, né, ter um envelhecimento saudável, né? Então é legal a gente ter disciplina, ter paciência, né? Senão isso vai acontecer como que acontece com muita gente, que é aquela coisa do tem um emagrecimento e daí depois volta no sentido larga a mão, para de fazer exercício, para de se alimentar bem e faz aquele efeito ioiô, efeito sanfona. Pessoal, é uma mensagem para a gente entender como é que é o processo de emagrecimento, tá? Se você ficou com qualquer dúvida, pode me escrever aí, que eu tento ajudar você a tirar suas dúvidas. Se você acha que alguém pode se beneficiar com esse vídeo, peço para que marque ele aqui nos comentários ou encaminhe para ele esse vídeo para que esse conteúdo possa atingir mais e mais pessoas. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima. Valeu!